detalhada. Hoje, vamos direto ao ponto para desvendar um dos maiores mistérios da nossa economia contemporânea: o que de facto faz os preços subirem. Descolamento contra curva de Phillips. Qual dessas visões explica melhor a inflação? Nós vamos mergulhar de cabeça nessas duas abordagens e entender exatamente por que o mundo atual exige ferramentas muito mais sofisticadas do que imaginávamos. A grande pergunta de $1 milhão é o que realmente impulsiona a inflação. Por muito tempo, quem formula políticas públicas dormia tranquilo com respostas bem clássicas, com a certeza de que o código dos preços já estava totalmente decifrado. Mas a nossa realidade económica atual, com todas aquelas engrenagens financeiras ocultas que não vemos no dia-a-dia, tem provado repetidamente que as explicações tradicionais simplesmente não contam a história completa. A gente precisa ir além. Vamos começar pela base. Parte 1. As origens da inflação, explorando as explicações clássicas. A ciência económica é rica e tem várias lentes diferentes para observar a inflação. Contudo, entre tantas e tantas teorias, existe um modelo bem tradicional que dominou historicamente a forma como os analistas, os especialistas e os bancos centrais enxergam o mercado de trabalho. Essa visão reinou quase absoluta por um longo tempo. E isso nos leva à parte 2, o modelo de Phillips, a nossa visão clássica. A famosa curva de Phillips é aquela teoria económica com uma premissa super direta: se o desemprego cai, a inflação tende a subir. O grande foco aqui é essa relação de gangorra quase matemática entre o nível de emprego e os preços. Basicamente, se tem muita gente empregada na sociedade, a teoria dita que os preços inevitavelmente vão começar a escalar. E a lógica mecânica disso faz todo o sentido no papel. Vamos acompanhar o raciocínio. Primeiro, o emprego aumenta. Logo, temos mais renda circulando. O que é que acontece em seguida? Exato, mais consumo. E por fim, vem a pressão nos preços. Com o mercado de trabalho superaquecido e dinheiro no bolso das famílias, a demanda por bens e serviços dispara. Os preços não têm outra saída a não ser subir para equilibrar o jogo. Mas e quando essa regra falha? Entramos na parte 3, o modelo de descolamento, trazendo uma perspectiva totalmente nova. Esse modelo de descolamento é uma estrutura que foca exatamente na diferença entre o crescimento financeiro e o crescimento real. É uma abordagem que tira completamente os olhos do mercado do trabalho tradicional. Em vez de ficar contando vagas e salários, passa-se a investigar os desequilíbrios estruturais da economia. Aqueles desequilíbrios que aparecem quando o universo do crédito cresce numa velocidade muito maior que a capacidade do mundo físico de produzir. A ideia central aqui é genial. A inflação está intimamente ligada a um desequilíbrio estrutural da economia. Sobre essa lente nova, aquele aumento generalizado de preços não é apenas o resultado de um apetite maior por consumo. Na verdade, a inflação passa a ser entendida como o sintoma de um descompasso muito mais profundo. É como se houvesse uma fratura estrutural na própria base de como a nossa economia se organiza e se financia. Certo, agora vamos colocar essas duas gigantes frente a frente na parte 4, comparando as duas visões, demanda versus estrutura. Aqui chegamos ao coração do nosso debate. De um lado, a curva de Phillips foca totalmente no curto prazo, na respiração do ciclo econômico do dia a dia e na demanda do mercado de trabalho. Do outro lado, o modelo de descolamento direciona toda a sua atenção para a fundação estrutural, para aquele desequilíbrio que vai se acumulando silenciosamente ao longo do tempo, e para a tensão invisível entre a produção real e a criação de dinheiro. É um contraste simplesmente fascinante. Mas como isso funciona na vida real, vamos para a parte 5, o teste prático com cenários reais. Quando aplicamos essas teorias na prática, a dinâmica fica muito evidente. Imaginemos um primeiro cenário com desemprego baixo. O modelo de Phillips apita logo para uma inflação alta, certo? Só que a realidade nos ensina que essa inflação pode nem dar as caras se não houver uma expansão financeira acompanhando. Agora, num segundo cenário caracterizado por uma forte expansão de crédito, a curva de Phillips tem um ponto cego enorme e pode não capturar o risco. Já o modelo de descolamento, esse consegue identificar o problema perfeitamente. E isso nos leva a uma constatação crucial. Na prática, a curva de Phillips tem enfraquecido em vários países. É indispensável destacar essa crítica contemporânea. Ao analisar os dados de inúmeras nações, fica impossível negar que aquela velha relação de causa e efeito entre desemprego baixo e alta de preços ficou substancialmente instável. O mundo hiperfinanciarizado alterou as regras do jogo e a teoria precisou se adaptar.
É justamente essa relação menos estável que abre espaço de forma definitiva para modelos alternativos. Para conduzir qualquer análise moderna e séria, simplesmente não podemos depender de ferramentas que perdem a força diante da complexidade do cenário financeiro global. Comparar rigorosamente o poder de explicação desses modelos não é apenas útil, é urgente. O que nos traz à nossa última etapa, parte 6, múltiplas camadas da economia, nossa síntese e conclusão. O grande pulo do gato aqui é entender que esses modelos não são concorrentes. A curva de Phillips continua sendo excepcional para capturar aquela pressão de demanda imediata. Já o modelo de descolamento brilha ao mostrar a pressão estrutural, que é muito mais silenciosa. Ambos explicam partes fundamentalmente diferentes da mesma engrenagem económica. São ferramentas complementares e vitais. Então, a grande lição desta nossa análise é super clara. Entender a inflação exige muito mais do que um modelo só. Abandonar a curva de Phillips seria um erro enorme, porque ela ainda mantém uma forte relevância nos ciclos curtos. No entanto, o modelo de descolamento não é um mero luxo analítico. Ele é uma necessidade absoluta para capturar todas as camadas de pressão inflacionária que passariam batidas pela teoria clássica. Para fechar, deixo esta provocação para reflexão. Será que a economia é explicada por uma única relação ou por múltiplas camadas de equilíbrio e desequilíbrio? Diante de tudo o que analisamos hoje, fica bem evidente que o universo económico possui uma complexidade fascinante, que exige observação contínua e multifacetada. Esperamos que esta imersão incentive ainda mais a investigação sobre essas engrenagens que movem a nossa sociedade. Um grande abraço e até a próxima.